Muitas vezes, minhas amigas, nós mães atrapalhamos a vida de um filho, botamos um filho num caminho errado, sem entender, e forçamos aquele filho a entrar numa vida errada. Não saia do vídeo não, que você vai entender o que eu estou falando. Você vai entender o que eu estou falando e quem sabe você está dando também esse conselho e vai cair na real e vai entender. Primeiro que a gente precisa confiar, para a gente ter uma vida saudável, uma vida tranquila, uma vida de vitória, a gente precisa confiar em alguém. Mas confiar nesse alguém. Confiar de verdade. Que é na confiança que você eleva a fé em Deus, é na confiança que a lei da atração funciona. A lei da atração, a fé e a confiança, para mim, esses três são a mesma coisa. Eles funcionam tudo do mesmo jeito. Eu tô cansada aqui de contar para vocês a confiança que eu tinha nos pastores. Nunca tive religião, nunca saí de casa para ir assistir um culto. Assim, eu mesma saí para ir assistir um culto, nunca fui. Mas eu ia incomodar esse pastor na Igreja Quadrangular, pastor Candim, e o pastor Carlos na Igreja Universal. E vocês também sabem, os mais velhos que estão aqui sabem que meu filho era alcoólatra, com 16 anos. E foi através do ensinamento dos pastores que eu curei o meu filho. Mas por que eu curei meu filho? Porque eu acreditei 100% no que o pastor falou. Eu acreditei 100% que o que o pastor me falou era Deus que estava mandando o pastor me dar o recado. Então, eu tomei posse daquelas frases que o pastor falou e eu tinha certeza que meu filho ia ficar curado. Então, do jeito que ele mandou eu fazer, irmã, chega em casa, interceda pelo seu filho, sentado na cama dele, com o travesseiro, que ele vai parar de beber. Ele vai parar de beber. Pode ficar tranquilo, irmã, pode fazer. Eu queria sair correndo para casa, porque eu já saí dali vendo meu filho parar de beber. Fiz uma semana, 2, 3, 1 mês, 2, eu não desisti. Eu não desisti. Não voltei na igreja para dizer, pastor, ainda não. Nossa, pastor, já faz 2 meses que eu estou intercedendo. Não voltei. Não parei. Não voltei. Não fui na igreja. Não contei para ninguém. Para ninguém. Eu não contei para ninguém. Até para interceder pelo meu filho, eu só intercedia quando os meus outros filhos iam para a escola. Que aí eu ficava sozinha para interceder pelo meu filho. Com 90 dias certinho, ele parou de beber. Aí foi aonde eu fui na igreja. Não fui na igreja. Ele parou de beber e ele parou de beber como hoje. Amanhã ele já conseguiu um emprego numa lanchonete, num restaurante, na mesma quadra da minha casa. Era tão perto que eu saía para eu ver ele, eu saía na janela e eu via ele trabalhando. Ele trabalhava, tinha uma lanchonete, era um restaurante, meu Deus. Então tinha o restaurante, era grande, onde frequentava muitas pessoas de poder aquisitivo alto, e na frente do restaurante tinha uma lanchonete, aonde vendia caldo de cana, sanduíche, era um sanduíche grande, umas coisas diferentes lá. E meu filho foi contratado para trabalhar nessa lanchonete. Era perto de casa, eu assinei lá, porque ele era menor, né, com 16 anos, ele já ia fazer 17. Então ele chegou em casa e falou para mim que não queria mais trabalhar. Eu não quero mais trabalhar naquela lanchonete, mãe.
E eu briguei com ele, não, você vai ter que trabalhar. Nossa, para mim aquilo dali foi o fim. Pronto, agora ele vai parar de trabalhar e vai voltar a beber novamente. Pronto, agora pronto. Aí virou aquilo, virou um terror na minha cabeça. Eu brigava com ele todo dia para ele trabalhar nessa lanchonete. Ele falava que não queria e eu falava que ele tinha que trabalhar, porque se ele não trabalhasse ele apanhava, porque não sei o quê. Sei que eu fazia um terror e ele ganhava bem. Ele ganhava muito bem para trabalhar nessa abençoada lanchonete. Aí quando foi um dia, de tanto ele me incomodar que ele queria sair da lanchonete, eu fui contar para o pastor Candim, fui desabafar com o pastor Candim, o mesmo pastor que mandou eu interceder por ele com o Salmo 6 e que eu tirei o álcool dele. Aí cheguei lá, contei para o pastor. Falei, pastor, o que eu faço? Ele está tentando sair, ele quer parar de trabalhar na lanchonete e eu tô com medo que ele volte a beber novamente. Ele falou, irmã, ele falava irmã que não é irmã. Irmã, aquilo que Deus faz, ele não volta atrás, ele não vai voltar a beber, ele não vai voltar a beber. Porque foi o Senhor que mandou e eu lhe dei o recado. Mas ele vai sair dessa lanchonete sim, irmã, ele vai sair, ele precisa sair. E eu vou fazer uma oração aqui na direção onde ele trabalha, para ele sair agora, irmã. Ele vai sair agora. Pronto, eu fiquei ali, eu não contestei com o pastor não, mas fiquei ali paralisada, já pensando no dinheiro que ele não ia receber, no dinheiro que ia faltar em casa, veio tudo na minha cabeça. Veio tudo na minha cabeça. Aí ele fez a oração e falou, irmã, quando a irmã chegar em casa, a irmã vai encontrar ele chorando. A irmã vai chegar em casa e ele tá vindo da lanchonete. A irmã vai encontrar com ele na calçada. Ele tá vindo chorando. E ele vai contar para a irmã por que ele saiu da lanchonete. Sabe por que, irmã, que ele não quer ficar na lanchonete? É porque na lanchonete é um ponto de droga, irmã. O cachorro quente que ele vende lá não é recheado com comida normal, foi bem assim que ele falou. Não é um recheio normal, é recheado de droga, irmã. Então ele sabe que é droga, por isso que ele quer sair, irmã, porque ele tá com medo da polícia, tá com medo de se envolver com essas coisas, por isso que ele precisa sair. Mas ele já saiu, irmã. Terminei de fazer a oração, ele já saiu. Só falta a irmã ir lá acertar, porque como ele era menor, eu tinha que assinar para ele entrar e para ele sair. Que de primeiro era assim, não sei se ainda é hoje. Realmente, quando eu cheguei em casa, antes, que era no prédio que eu morava, quando eu cheguei, né, na esquina aqui, ele já veio me encontrar chorando. Manhã, acabei de pedir a conta, saí da lanchonete, manhã, porque ali, manhã, não é sanduíche normal que vende, não. Falei, tá bom, meu filho, me conta depois o que é que vende. Não, manhã, ali é droga que vende no sanduíche, manhã, eu tenho medo da polícia, e eu tinha... Quer dizer, muitas vezes, minhas amigas, a gente bota o filho na perdição sem saber, porque o seu filho está desempregado, aí ele acha um emprego, vai trabalhar, mas aí tem um amigo que é um demônio, às vezes é um emprego que o filho está vendo que não pode ficar ali, mas a mãe fica falando, não, filho, tem que ficar trabalhando, filho, é oportunidade, filho, porque isso, porque aquilo, porque foi isso que eu fiz. Se eu não tenho corrido atrás do pastor, para contar para o pastor, que na verdade eu queria que o pastor fizesse uma oração para ele não sair. Eu não fui falar isso para o pastor, mas eu fui contar o medo que eu estava dele sair e se envolver com álcool novamente. Quer dizer, ele vendia na abençoado sanduíche, realmente era vendido, era droga, não era um lanche normal. Então, muitas vezes, minhas amigas, tem que prestar muita atenção, é que hoje o povo hoje está muito avoado. O filho está no emprego, aí está saindo, está dando trabalho, a mãe não chega para sentar e conversar com o filho. Filho, por que você não quer ficar nesse emprego? O que é que está acontecendo? Conta para a mãe o que é que está acontecendo. Seja o que for, nós estamos juntos, filho. Vai dar certo. Às vezes, fazem um bicho de 7 cabeças, porque não querem que o filho saia do emprego e nem sai para conversar com o filho. E nem procura o filho. Chama o filho para conversar, para entender o que está acontecendo. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque eu vejo muitas mães pedindo oração
pro filho, contando que ele tá tendo problema na empresa, que ele tá tipo, faltando no emprego, e ela tá com medo de que ele perca o emprego. Mas será que ele não tá certo, minha amiguinha do céu? Será que seu filho não tá certo? Será que esse emprego ele tem mesmo que sair desse trabalho? Se é de Deus, amiga. Se é de Deus, ele vai sair de um e vai entrar em outro. E vai entrar em outro. Não fique se martirizando. Às vezes o filho quer sair com... Oh, meu Deus, quanto barulho. Às vezes o filho quer sair, a mãe não dá apoio, aí o filho termina bebendo, aí o filho termina ficando dormindo, ele dorme até tarde, quer para ver se chega tarde e manda ele embora, mas aí fica um terror na cabeça do filho. A mãe brigando do lado, o pai brigando do outro, e ele no emprego que ele sabe que ali é o caminho da perdição. Foi o que aconteceu na minha casa. Se eu não tivesse a ideia de ir até o pastor, o que teria acontecido com meu filho? O pior, tinha saído do álcool e entrado na droga. Sim, porque um vem, acontece, outro vai lá, outro de cá, uma conversa vai, um menino na cabeça, termina se envolvendo com a abençoada droga, porque tá no meio, tá trabalhando todos os dias. Trabalhava à noite, o trabalho dele era à noite. Então, por isso que a gente tem que prestar muita atenção. Uma outra coisa, minhas amigas. Por que lei e fé lei, fé andam juntos? Porque a lei da atração é a repetição, né? Repetição daquilo que a gente fala. Mas a gente precisa ter fé. Não adianta ficar só falando, sem ter fé e sem ter ação. Tem que falar e tem que ter ação. Eu tenho uma conhecida que ela é minha cliente e ela estava me contando da cura que ela teve do câncer. Preste atenção nesse vídeo, pelo amor de Deus. Ela estava me contando, quando ela estava com o câncer já estava fazendo tratamento paliativo. Não tinha mais jeito, não era nem paliativo, que remédio nenhum curava. Remédio nenhum passava mais as dores. E ela já estava na cadeira de roda. Ela falou para os filhos, o marido dela separou dela, deixou ela com 6 filhos. Ela falou pro filho dela, o mais velho filho, a mãe não quer mais fazer quimioterapia, porque a mãe não tem mais condições, filho. A mãe não vai escapar, ela já não levantava mais, dava umas voltinhas dentro de casa na cadeira de roda, porque os filhos botavam ela na cadeira de roda, mas não tinha mais jeito, desenganou, pronto, suspenderam todo o medicamento, porque ela não quis mais saber de medicamento. Ela falou, filho, a mãe vai morrer, mas não fiquem tristes. O que eu quero é que vocês continuem do jeito que vocês estão sendo. Vocês não têm pai, são 6 irmãos. O mais velho já está com 20 anos, dá para cuidar dos mais novos. Mas eu queria que vocês me levassem na minha igreja. Aí o filho dela falou, mas mãe, não seria melhor ligar para o pastor? Ela falou, não, ele vem aqui direto. Eu quero ir na igreja, eu quero me despedir lá da casa de Deus. Porque de hoje eu sei que não passa, eu vou me despedir na casa de Deus. Aí os filhos deram um jeito. Chamaram um táxi, botaram ela, que desce para botar a cadeira de roda e levar ela, botaram ela deitada. E ela foi para a igreja. Vejo ela todo dia. Vejo ela todos os dias. Hoje ela tem 77 anos. Vejo ela todos os dias passando para ir trabalhar de diarista. Ela trabalha de diarista em 3 casas por dia. Aí ela foi para a igreja. Chegou lá, o pastor falou, mas por que não me chamaram? Não precisava trazer ela. Ela falou, não, pastor, eu queria vir me despedir da casa de Deus. E pedir para o meu pastor fazer uma oração e vim me despedir da casa de Deus. Ela disse que sentindo muita dor, porque nem medicamento não adiantava mais nada. Ela abandonou tudo e ficou esperando só chegar a hora. Aí ela disse que o pastor chamou a esposa, levou para a sala dele, chamou a esposa e fez uma oração.
Aí eles estavam fazendo a oração, eles pararam de fazer a oração. Ele e a esposa pararam de fazer a oração. Ela disse que pensou. É algum recado de Deus, é recado de Deus que ele está recebendo. Eu vou esperar esse recado. Ela não foi ficar com medo porque eles pararam. Será que eu já vou morrer? Não, é um recado de Deus. Aí o pastor olhou para ela, abriu o olho, olhou para ela e falou: irmã, eu tenho um recado de Deus para você. Você não vai morrer. Agora não. Você está curada. Amanhã chega um presente de Deus para você. Amanhã de manhã, antes do café, vai chegar um presente de Deus. Eu acho que eu já gravei esse vídeo aqui, ou foi no Zilda Lima. Eu sei que eu já gravei. Vai chegar um presente de Deus, o presente é de Deus. A irmã está curada para cuidar desse presente de Deus. Não sei que presente é, irmã, porque Deus está mandando eu dar um recado que está chegando um presente para a irmã cuidar desse presente. A irmã está curada. Ela também disse que não contestou, ela disse que não passou pela cabeça dela nada. Só passou pela cabeça dela que estava curada. Mesmo ela continuou sentindo as dores, ela falou que continuou sentindo as dores, continuou sem movimentar o corpo, porque ela já estava paralisada da cintura para baixo, continuou sem movimentar o corpo, continuou sentindo as dores. Ele terminaram a oração e ela continuava sentindo as dores, mas ela tinha certeza que estava curada. Ela falou, mesmo sem movimentar minhas pernas, sem movimentar o meu corpo, da cintura para baixo, que ela estava com câncer no intestino, no útero e no ovário. Já tinha metástase, mas o câncer era no intestino. Ela falou que mesmo sem movimentar o corpo, mas ela sabia que ela estava curada. Aí ela foi para casa, botaram ela novamente no carro. Ela assistiu o culto, deitada lá deitada num colchão que levaram, lá numa maca, improvisaram lá uma maca, ela assistiu o culto. E levaram ela para casa, os filhos levaram para casa. Quando foi no outro dia, mais ou menos às 5 horas da manhã, alguém tocou na campainha dela. Eu moro aqui em Balneário Camboriú, ela mora em Itajaí. Ai, Jesus, não sei se é Itajaí ou se é em Camboriú, porque é Balneário e Camboriú, mas é Itajaí. 5 horas da manhã, tocaram na campainha dela. Aí o filho foi lá olhar. Um pouco o filho voltou e falou, mãe, eu acho que o presente de Deus chegou para a senhora. Ela falou, mas que presente é, filho? Ela falou que jamais ia passar isso na cabeça dela. O que é, filho? Qual é o presente? Mãe, na porta tem uma senhora chorando, porque tem uma criança de 2 meses de nascida. Ela não tem comida para dar essa criança, ela não quer criar a criança, ela quer que a senhora cuide do filho dela. Ela falou, pode pegar o filho, pode pegar, é o presente que Deus mandou para mim, pode pegar. Ela falou que enquanto o filho foi lá mandar a mulher entrar e pegar a criança da mulher, ela disse que levantou, que não levantava há muito tempo. Ela disse que levantou e saiu correndo para pegar a criança. Ela falou, dona Zilda, estou aqui com 77 anos, trabalhando, fazendo faxina em 3 casas. O meu filho está com 22 anos hoje. Ele já está com 22 anos. Ela falou, realmente foi um presente de Deus. Ela falou, eu fui curada na hora que eu escutei o choro da criança, que meu filho falou, eu acho que é o presente de Deus que chegou para a senhora. Ela falou que levantou como se nada, se ela não tivesse doença nenhuma. Ela falou, ali paralisou as dores, paralisou tudo. Ela foi ao médico, chegou lá, o médico ficou tonto, olhando para a cara dela, perguntando o que aconteceu. Aí ela contou para o médico. O que aconteceu é que Deus me curou. Então, gente, lei da atração, como ela falou, ela nunca falou, filhos, a mãe não tem cura. A mãe está curada. Ela falou que ela sempre repetiu essa frase. A mãe está curada. Ela nunca deixou
os filhos ficar chorando. Quando os filhos estavam tristes, ela falava, filho, não fique triste, que a mãe não vai morrer. A mãe não vai deixar você. Quer dizer, ela misturou a lei da atração, ela misturou a lei da atração, a fé e a ação, que é a oração. Se ela não tivesse tido a ação de ter ido até a igreja, talvez ela não tivesse recebido a cura, ela não tivesse recebido o recado de Deus. O recado de Deus era para ser na igreja. Ela foi, mesmo sofrendo, os filhos falaram, podemos ligar para o pastor, mãe? Ele vem aqui, não, eu quero ir para a casa de Deus, eu quero me despedir na casa de Deus. Quer dizer, é lei da atração. É de tanto ela falar que ela não ia morrer, lei da atração. Ela entrou em ação, ela fazia oração e entrou em ação, que foi ir até a igreja. Chegando na igreja, quando o pastor falou para ela que ela estava curada, mesmo ela sentindo as mesmas dores, a mesma agonia que ela estava sentindo da doença, ela não duvidou do pastor. Porque, amigas e amigos, as pessoas perguntam para mim, dona Zilda, qual é o salmo, qual é o meu salmo? O salmo para eu passar no concurso, o salmo para eu arranjar um casamento, o salmo para eu ficar curada. Eu passo o salmo. Mas se a pessoa não tiver ação, também não vai resolver nada. O salmo é aquele, mas você tem fé suficiente? Você está ligado na fé? Uma outra coisa que ela falou, minha amiga, uma coisa que eu falo para as pessoas, eu nunca deixei ninguém comentar sobre doença perto de mim. Eu nunca chorei para ninguém ver e nem os meus filhos. Eu nunca falei que eu ia morrer. Eu nunca deixei ninguém falar. Ela falou, eu nunca me envolvi em assuntos negativos. Ela falou, olha, eu podia muito bem esperar o ônibus aqui para ir para minha casa. Mas eu prefiro entrar aqui na sua loja e ficar conversando com a senhora e ligar para o meu filho, para ele vir me buscar. Quer dizer, ele mora em uma outra cidade, mora em Navegantes. Mas ele vem buscar ela porque ela não quer ficar perto de pessoas no ponto do ônibus falando assuntos negativos, reclamando e nem churumingando, nem falando bobagem. Quer dizer, ela prefere que o filho venha buscar esse filho que ela criou. Eu falei, mulher do céu, mas você manda chamar ele em Navegantes para te levar em Itajaí? Ela falou, sim, dona Zilda, e ele vem com todo prazer. Por isso que eu faço aqui da sala da senhora um ponto de espera, porque aqui eu fico conversando só assuntos de Deus. Então, é a lei da atração, a fé e não duvidar, porque, gente, o que atrapalha a vida das pessoas, fazendo o Ho'oponopono, fazendo uma oração, eu passando um recado, o que atrapalha é a tal da dúvida, é o será, o quem sabe, o talvez. Você escuta só nesse momento que eu estou falando. Mas quando você sair daqui, você já vai olhando mensagens negativas, você já sai pensando mil coisas na cabeça. Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Uma vez, outra que aconteceu comigo na Igreja Universal, essa foi na Igreja Universal. Eu não sei se ainda tem hoje, mas tinha a corrente dos 70 pastores. Eles ficavam assim na Igreja Universal, claro, 35 de um lado, 35 do outro, com os braços assim, e as pessoas passavam por baixo daquela corrente dos 70 pastores. E como a gente ficou sem receber o pagamento na época do presidente Collor de Mello, a gente ficou sem receber o pagamento, então ficou uma tribulação na vida de todo mundo, que a gente tinha que trabalhar triplicado, porque a gente não recebia salário, não recebia nada. E então, naquele dia, eu estava com tanta raiva, meu Deus, com tanta raiva. E o que eu fiz? Eu peguei um cheque e falei, esses pastores ficam só enchendo o saco. E a gente... eu tinha uma colega, a Luzia, ela era subordinada a mim nessa época. Todo mundo reclamava, todo mundo chorava pitanga, todo mundo sem dinheiro. Luzia trabalhava cantando, ela era da Assembleia de Deus. Luzia trabalhava cantando, feliz, como se ela estivesse recebendo dinheiro todo mês. Se a gente falasse desse abençoado presidente, ela falava, gente,
Não adianta falar, gente. É Deus quem resolve. É Deus quem resolve. Então, a gente odiava essa colega, essa Luzia. A gente odiava ela de tanto que ela cantava louvor e de tanto que ela falava, de tanto que ela sorria. Não era nem o cantar o louvor, ela sorria, como se ela tivesse. Aí ela chegava, sentava, contava pra gente: gente, eu não sou rica, eu sou igual a vocês, sou igual a vocês. Trabalho aqui, ó, eu tenho um filho para criar. Mas se eu não tiver alegria no meu coração, se eu não me alegrar com as coisas de Deus, mas que coisa de Deus, Luzia? Você se alegra com a vida. A vida tem tudo para me dar. Olha, coisa boa a gente está enxergando. Olha que maravilha enxergar, tá vendo vocês. Ah, Luzia, vai para lá, vai falar bobagem para lá. O que tem a ver uma coisa com a outra? Quer dizer, ela tinha alegria. Hoje que eu entendo tudo isso, depois do Ho'oponopono, é que eu entendo que é na alegria que a gente resolve as coisas. É acordar, dando risada, falando aquelas frases positivas que eu sempre estou explicando. Ou você mesmo inventa: eu sou feliz, eu sou abençoada, eu aceito tudo que a vida tem para me dar, graças a Deus. Obrigado, Senhor, por esse dia lindo. Mas eu não queria saber, não. Então, naquele dia, eu não tinha um conto. Na hora do café, pensei: é a hora dos 70 pastor. Não, foi na hora do almoço. Eu falei: eu hoje quero ver se esses pastores obram milagre mesmo. Que eu achava que o milagre era do pastor. Quero ver se esses pastores obram milagre. Pedindo dízimo para lá e para cá. Vou lá dar um dízimo para eles, vou lá dar um cheque sem fundo para eles ficarem felizes da vida. Eu não lembro, tipo, a moeda de 90, não sei se era cruzeiro ou não sei que eu dei um cheque, eu fui lá na corrente dos 70 pastores, na hora do café, não quis nem tomar o café de 9 horas, fui lá passar na corrente dos 70 pastores. Aí peguei, preenchi um cheque de R$140, não tinha fundo, não tinha, que história não tinha fundo? Que história não tinha fundo? O cheque eu não podia nem passar. Eu não podia nem passar esse cheque, porque não tinha nem como pegar cheque no banco. Eu tinha porque tinha, mas já estava ali no vermelho, já tinha ultrapassado de vermelho, por listrado, para tudo enquanto era coisa. Pois deu o cheque só de sacanagem. Vou dar só de sacanagem. Esses pastores acharam que ganharam um dízimo grande e não tem um centavo, não tem fundo. Peguei e dei o cheque para ele. Já contei também em outros vídeos. Peguei e dei o cheque. R$140, que era o 10% do dízimo. Tô saindo da igreja para ir pegar o ônibus para ir para... Não, eu ia a pé para casa, nem pegar o ônibus. Eu ia na direção do ônibus que essa abençoada Luzia pegava. Oi, Zildinha, oi, Zildinha, oi, Zildinha. Que quase todas as pessoas do tribunal me chamavam, todo mundo me chamava de Zildinha. Até hoje eles me chamam de Zildinha. Quando eu olho Luzia, não era só o que faltava. O cara vem para a igreja, dá um cheque sem fundo. Não tem nada em casa para os filhos comer. Vem esperando o milagre desses pastores. Esses pastores não obram milagre, coisa... Ah, quando eu passei embaixo da corrente... Quando eu passei por baixo da corrente, os pastores falaram assim: acabou o seu sofrimento, irmã. Aí foi onde eu pensei cá com os meus botões: acabou o sofrimento? Vou te dar um cheque sem fundo para tu ver o que é sofrimento. Ele falou: acabou o seu sofrimento. Aí peguei, deu o cheque 140, aí lá vem Luzia. Oi, Zildinha. Falei: pronto, era só o que faltava agora, não faltava mais nada. Zildinha, tá todo mundo lá no tribunal desesperado procurando você. Eu falei: meu serviço está feito. O meu serviço já fiz tudo, deixei tudo pronto. Tô na minha hora de ir para casa. Ela falou: não, Zildinha, bem desse jeito. Não, Zildinha, é que o banco acabou de avisar para você, por isso que estão te procurando, que entrou um dinheiro grande para você. Um dinheiro grande para mim? Sim, Zildinha. É que nós saímos de um regime e entramos em outro, e a gente saiu de CLT para estatutário, saiu de CLT para estatutário e entrou o dinheiro, porque aí ela foi explicar que aí entrou o fundo não sei de que, entrou mais não sei o que, entrou mais não sei o que.
Pronto, aí ao invés de eu ir para casa, eu voltei para o tribunal. O banco era dentro do tribunal. Eu sei que o dinheiro que eu recebi, se eu tiver, o dinheiro que entrou na minha conta, os 10% para eu dar na igreja dava R$ 520. Ao invés de 140, desse dinheiro, eu tirando 10% do dízimo, dava R$ 520. 510 e qualquer coisa. O que eu fiz? Voltei para a igreja. Quando cheguei lá, falei, pastor, eu preciso falar com o senhor. Aí contei a história para ele, como aconteceu. Pastor, eu dei um cheque sem fundo de R$ 140 por causa disso. Mas eu estou aqui, pastor, porque Deus mandou colocar na minha conta um dinheiro que eu tinha para receber que eu não sabia, nunca tinha visto nem falar. Entrou na minha conta e eu vim trazer o dízimo de R$ 520, que era os 10%. Naquela época era muito dinheiro. Eu sei que 10% dava quase 520, mas eu fiz o cheque de 520. Mas o que aconteceu? Eu fui desafiar os pastores receberam a palavra de Deus, o recado de Deus, passou o recado para mim que tinha terminado o meu sofrimento. Saindo, eu fiquei sabendo do dinheiro que tinha entrado na minha conta. Eu não me acovardei diante do Satanás. Porque eu estava com pena de dar aquele dinheiro. Mas aí Deus tocou no meu coração, vá lá e dê o dinheiro, porque o dinheiro é dos pastores, não é do bicho ruim, não. Quer dizer, eu não me acovardei diante do inimigo, porque o inimigo faz você se acovardar. Quer dizer, eu estava sem dinheiro. Eu não podia ter me acovardado, muitas pessoas não iriam se acovardar, não ia nem ter coragem, o barulho, meu Deus. Muitas pessoas não iam ter coragem de ir até a igreja e contar a verdadeira história para o pastor. Então, mentira é do inimigo. Quando você repete frases, aquelas frases acontecem, que é a lei da atração. O que você repete, acontece. Eu sou pobre, eu sou desgraçado, eu sou infeliz, você continua desgraçado, infeliz e pobre. Rende a pobreza. Você vai na igreja, recebe, o pastor te dá um recado, você acredita lá na hora, quer dizer, você escuta, mas não acredita. A técnica é, gente, o segredo é, porque, gente, é bíblico. Tudo isso está na Bíblia. Deus não é pra gente duvidar. Deus não é pra gente botar será e nem talvez. Quando o pastor dá o recado, é verdade. Quando eu dou um recado aqui, é porque é Deus que está mandando. É Deus que está mandando eu dar o recado. Por isso que muita gente recebe a cura, muita gente consegue o que eles querem, o que eles desejam. Amanhã eu conto para vocês a história da minha amiga Bela. Eu entreguei um recado, acho que foi ontem, foi antes de ontem, que eu fico falando, não lembro mais que dia foi, e ela segurou. O recado é para mim. Ela falou, esse recado é para mim também. E deu certo. E tá na benção. Continua na benção. Então, minhas amigas, lei da atração funciona. A fé, ela funciona. A fé é não duvidar. Fé é acreditar naquilo que não vê. Fé é acreditar naquilo que não vê. E com Deus não dá para ficar brincando. Aí qual é o salmo? Aí eu falo, qual é o salmo? Mas a pessoa não tem fé. Vai fazer duvidando. Por que ele vai fazer duvidando? Porque ele tem um monte de programa desafiador na mente deles. A mente deles está mais bagunçada do que uma telha de aranha. Eles não procuram limpar a mente. Eles dormem pensando em conta, amanhecem pensando em conta, pensando no marido, pensando na esposa, pensando não sei quem, pensando não sei quem. Tá bom, minhas amigas? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês vejam esse vídeo inteiro para vocês aprenderem como a mãe joga um filho na fogueira sem saber, achando que está fazendo coisas boas. No fim, a própria mãe joga o filho no fogo, como eu estava jogando o meu. Tá bom, minhas amigas? Um beijo no coração de vocês. Fiquem todas com Deus, que a vida nos surpreenda.
Até o próximo vídeo.